Abra sua Bíblia comigo em Miqueias capítulo 6. Aleluia. Miqueias capítulo 6. Ganhou? Viu? Miqueias capítulo 6, versículo 6, irmãos. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei eu o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É só isso que Deus pede. Pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Justiça, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome. Obrigado por estar aqui conosco. A tua presença me fascina, Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho, eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha vida. O Senhor que planejou essa noite, é o Senhor quem faz, nós só obedecemos. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santidade em nós. Leva-nos em lugares que ainda não conhecemos o teu coração. Deixa a gente ver a tua glória. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que a gente ouça, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu tenho trabalhado muito para o Senhor. Não estou cansado da igreja, não estou ferido com ela, não estou com raiva de ninguém. Eu tenho trabalhado, tenho visto tantos crentes, pastores, ferido com pessoas, ferido com a igreja. Irmão, se você está ferido com pessoas, talvez você tenha dado lugar para elas que você deveria ter dado para Cristo. Se você der a prioridade para Cristo, querido, você não vai se ferir. E um homem que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Ninguém pode matar quem já está morto. Ninguém pode matar quem já morreu para essa terra. Você não vem na igreja para melhorar de vida, você vem para morrer. Eu vou repetir. Quem sabe o seu amém aumenta. Seu amém aumenta. Você vem para morrer. Você precisa ter uma consciência de mártir, não só de conquista. Você tem que sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em propósitos. Pastor, mas será que eu tenho um propósito? Claro que você tem, senão você não teria nascido. O seu propósito nasce primeiro que você. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ou seja, eu fui eleito antes de o mundo ser feito. Ó, até rimou. Dá para escrever um livro com isso, não dá, Silvana? Eu fui eleito antes do mundo ser feito. Olha só que coisa linda. Anota aí. Ele me elegeu aonde? Aonde? Antes da fundação do mundo. Então a minha vida não começou no ventre da minha mãe. Eu sou rejeitado desde o ventre. Mas ela não começou ali. Ali foi só passagem. Você foi eleito antes de ser rejeitado. Então se você quiser ser curado, você não tem que voltar ao passado, você tem que voltar à origem. A sua origem é Deus. Eu tenho as marcas do passado. Então não volte ao passado, volte à origem. Pegou? Isso muda tudo.
Porque a minha vida não começou no ventre da minha mãe. Então você não nasceu na família errada, na cidade errada, no lugar errado. Você não é uma aventura de Deus. Você é um plano de Deus. Você é um plano de Deus, querido. Meu Deus, Deus planejou você antes de você nascer. Deus não olhou você no berço e disse: ó, nasceu, o que é que eu faço agora? Eu vou fazer isso, se não der certo eu vou fazer outra coisa. Não, Deus não tem um plano adicional, um plano B para você. Deus tem um plano original para você. E toda vez que você sai do plano original, Deus cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. O plano original é a eleição. Você foi eleito em Deus. Não importa quem te rejeitou no caminho, não importa quem te maltratou no caminho. Amém? Ah, mas eu sou fruto de um aborto. Ah, quase minha mãe me abortou. Eu sou fruto do incesto. Eu sou fruto de um estupro. Não importa como você chegou aqui. Não importa se foi o corvo que trouxe a carne. O importante é quem mandou o corvo trazer a carne. Você está me entendendo, querido? Você não é um acidente de percurso. Deus não foi brincando com você no caminho. Não, querido. Você não é um acidente. Você não é uma ideia desvarida de Deus. Você é um plano de Deus. Ele me elegeu nele. Efésios, para mim, é uma das cartas mais sensacionais do apóstolo Paulo. No versículo 3 em Efésios 1 ele diz: e ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Artigo definido, ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então você não está aqui para ser abençoado, você está aqui para descobrir que você já foi abençoado. Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você vive. Se você viver na bênção, amém? Viver na bênção, como é que eu vivo na bênção? É descobrindo quem você é. E eu estou aqui para te ajudar. Se você descobrir quem você é, pronto, acabou seus problemas. O diabo não tem problema de você ser evangélico. O problema do diabo começa quando você descobre quem você é. E o diabo está sempre colocando em jogo a sua identidade. Ele olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma. Jesus transformou pedra em pão? Não. Primeiro porque foi o diabo que pediu. E segundo que Jesus não fez nunca milagre para provar quem ele era. Quem prova de quem eu sou não é meu dom, é minha identidade. Amém? Um dia pegaram uma moeda e disseram assim: de quem é essa imagem aqui? Aí alguém disse: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César. Por que você acha que César colocou a imagem dele numa moeda? Porque você associa a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César colocou a imagem dele num dinheiro, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? Rei da glória, aleluia. Dá uma olhada boa nem vê se eu não sou a cara do meu pai. Por que ele associou? Ele associou a imagem dele a uma árvore, associou a imagem dele a um animal, ainda que a gente ache que ele é o leão da tribo de Judá, é como águia, como leão. Mas ele associou a imagem dele a algum animal? Ele associou a imagem dele a você. Tudo que Deus disse, haja, houve. Mas o homem, Deus não disse haja, homem. Ele disse façamos. Essa palavra significa o quê? Deus tocou em mim. Ele meteu a mão aqui e fez. Para deixar claro o quê? Que a minha relação com Deus é de toque. Não é só de palavras. Por isso que um homem, um pai e uma mãe que dirige a sua casa só com palavras, sem toque, não vai representar bem a Deus. Deus é representado quando há toque, quando há amor, quando há ternura, quando há afeto. Eu oro para que Deus levante esses homens abençoados, beijoqueiros, que chegam em casa, beija seu filho, beija sua esposa, fala: eu te amo.
Toca a sua casa. Toca a sua casa. Não bate no peito e diz: quem manda aqui sou eu. Se você tem que lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. O mais engraçado é que eu escrevi um monte de coisa para você, não estou falando nada. Porque quando ele chega, para quê, né? Então deixa eu te falar, querido. O que é que o Senhor pede de ti? Que tu pratiques a justiça. O que é praticar a justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. A palavra justiça vem da palavra tzedaká, no hebraico, que quer dizer o quê? Dar ao outro o que lhe é de direito. Qual é o direito do outro? É ser amado. Esse é meu dever. Um judeu, quando ele tinha fome, ele gritava na rua: tzedaká, tzedaká, ou seja, me dá o meu direito. Eu quero comer só. Me dá o que é meu. Justiça é isso. Se você praticar o seu dever, alguém vai praticar o seu direito. Pratique o seu dever. Mas Deus está voltando, Jesus está voltando, Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem chegou atrasado. Deus não está atrasado, cara. Pressa é quando a gente chega atrasado de algum compromisso, a gente não tem pressa. Deus não está com pressa porque Ele não chegou atrasado. Deus é preciso, conciso. Deus está no lugar que Ele tem que estar. Amém? Então para Deus é muito melhor que você seja constante do que acelerado. É melhor você dar continuidade. É melhor você fazer algo contínuo, todo dia, step by step, um dia após o outro dia. Viver uma vida normal, irmãos. Não é pecado ser gente. O Deus que eu sirvo, Ele se fez homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar no lado direito, você vai ver um homem que venceu a morte e o inferno. Como homem, não venceu como Deus. Por que nós, seres humanos, queremos ser Deus, se a gente só precisa ser gente? Então eu não tenho que espiritualizar a minha humanidade, eu tenho que humanizar a minha espiritualidade. Tem que ser gente, gente boa. Jesus era tão gente que Judas disse assim para os guardas: o cara que eu beijar é Jesus. De tão parecido com gente que ele era. Ele era igual a todo mundo. As pessoas queriam saber quem era Jesus, ficavam procurando. Ele estava ali, ó. Jesus era gente, só que era gente boa. Era gente boa. É tudo que o Senhor pede para nós, seja constante. Por isso eu louvo a Deus por estar aqui hoje, ver essa igreja nascendo. Porque agora ela está vivendo a vida da igreja, mas o objetivo da vida da igreja é viver a missão da igreja. A vida da igreja é isso, né? A gente come junto, toma café, vai ter churrasco ali, né? É churrasco que vai ter, né? Vai ter um monte de coisa. Isso é a vida da igreja. Mas o objetivo da vida da igreja é que a gente acorde para a missão da igreja. Você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. Isso é muito mais perigoso, porque você sai da missão, mas continua na igreja. Aí você pensa que está tudo certo, está tudo bem. Toda missão, ela tem uma cultura para funcionar, querido. Toda missão, Deus tem uma cultura para a sua igreja. Por isso que você não pode aprender com a terra a curar a terra. Só o céu pode curar a terra. Jesus falou isso bem claro, Ele disse: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. A terra não tem poder de curar a terra. Por isso que as minhas expectativas não estão em Brasília, estão no céu. Estão no céu. Aleluia. Eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres capacitados, comissionados por Deus, com legalidade de Deus. Homens e mulheres que criam leis, que têm canetas de autoridade na mão, que estão sentados em cadeiras de autoridade. Mas a minha expectativa está no céu, naquilo que Jesus falou que iria acontecer. Então, eu tenho uma missão e eu tenho uma cultura para viver essa missão. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, definir a missão. Segundo, guardar essa missão. Terceiro, propagar essa missão. E quarto, escolher as pessoas adequadas, que têm o mesmo coração para viver nessa missão. Amém?
E não espere que Jesus não tem planos com a multidão, querido. Jesus tem plano com os discípulos. Jesus, quando ressuscita, ele não volta para a multidão, ele volta para os discípulos. Jesus chamou você, você é um discípulo de Jesus. Você tem uma cultura para ser um discípulo de Jesus. Tem uma ordem de Cristo. Obedecer é uma ordem. Não é uma vontade minha. Ele me chamou para o ministério e ele disse: você quer crescer ou quer controlar? Eu disse: eu quero crescer. Ele disse: então você não pode controlar. Então seja um rio, não uma represa. Não pare as pessoas em você, deixa as pessoas seguirem. Não pare ninguém debaixo das suas mãos. Não prometa coisas para elas que eu não vou fazer. Não prometa, não viva na demanda das pessoas. Servir a Cristo, irmãos. Cristo é o teu alimento. A Bíblia, não, mas eu leio a Bíblia é a minha comida. Não, a Bíblia não é a sua comida. A Bíblia é seu cardápio. A sua comida é Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu como de Cristo, eu vivo por Cristo. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando eu entendo igreja, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a minha comida é Cristo. Cristo é o pão vivo. E se quem come do pão e bebe do vinho, do sangue, permanece em mim. Cristo é a sua comida. Só uma criatura que nasceu de novo sabe aquilo que é velho. Se eu não estou discernindo aquilo que é velho, talvez eu não tenha nascido de novo. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Ah, você sabe, porque você vai ficar incomodado. Por quê? Porque dentro de você tem coisas que você não quer mais fazer. E se isso está te incomodando, certamente você nasceu de novo. Se isso não te incomoda, você acostumou, então certamente você não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você vai brigar com a sua carne todos os dias. Você quer uma segurança ambiental. Você quer vir para a igreja e quer viver tranquilo. Ei, acorda, não seja ingênuo. Você nunca vai ter tranquilidade. Não, pastor, não. Por quê? Porque você é espírito e habita num corpo de carne, que tem vontade, desejo, emoção. O que você precisa ter é paz. E a paz não é ausência de guerra. Na realidade só sabe guerrear quem vive em paz. Porque quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Aleluia! Homens de paz sabem brigar. E como é que eu adquiro paz? Adorando o Senhor. É por isso que eu trago o tangedor junto, irmão. Salmo 144 diz, Davi diz assim, ó: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava duas armas, uma espada e uma harpa. Quando ele brigava com homens era com uma espada. Quando ele brigava com demônios era uma harpa. Eu estou aqui com a espada brigando com os homens, e ele está ali com os dedos brigando com os capeta. Amém, irmãos? Como é que você adquire paz? Sendo um adorador. E não necessariamente você precisa da música para ser um adorador. Você pode ser um músico e não ser um adorador. Você pode ser um cantor e não ser um adorador. Você pode ser um pregador e não ser um adorador. Quem é o maior guerreiro da Bíblia? Davi. E quem é o maior adorador? Davi, porque adoração e guerra caminham juntas. Quanto mais eu adoro, mais eu aprendo a guerrear no mundo espiritual. Mais eu lembro as trevas do que Jesus fez na cruz. Viver em paz não é ausente de guerra, irmãos. É viver num campo de adoração, onde Deus vai te capacitar para entrar em batalhas que você jamais poderia entrar se não fosse um adorador. Por isso que o Senhor diz: eu procuro adoradores. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu queria guerreiros. Eu procuro adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque à medida que você vai adorando, você vai entrando em batalhas, em guerras. Mas parece que a gente não sabe disso, porque a gente tem uma mentalidade de consumidor. A gente é consumidor de estratégia, de planos, de métodos. Não, irmãos, igreja não é isso.
Não sou eu que faço a igreja crescer, porque se sou eu que faço crescer, sou eu que tenho que alimentar. Aí toda semana eu tenho que dar uma coisa nova para alguém, inventar alguma coisa, dar um presente para alguém, para as pessoas voltarem. Mas se eu só prego o evangelho, meu Deus, eu não preciso fazer nada. É só botar comida na mesa, irmão. Bebe quem tem sede, come quem tem fome. Quem tem sede, vem a mim e beba. Que o Senhor acabe com toda a parafernália que vem tomando o lugar do seu pão vivo que desce do céu. Que o Senhor pare toda a parafernália dessa mesa em nome de Jesus. Oh meu Deus, o que é que o Senhor pede de ti, irmãos? O que é que Ele pede de ti? Tão pouco, Marcinho, tão pouco. Que tu pratique justiça. Não justiça própria. Não bateu, levou. Não bateu, dá o outro lado. Como é que é? A glória está no segundo tapa, não é no primeiro. Tiraram a capa, dá a túnica também. Chamaram para ir uma milha, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5. Não pense que você está fazendo isso aos homens. Aleluia. Cristãos sadios, eles vivem na ética bíblica. Cristãos sadios, eles vivem no exercício da mordomia cristã. Homens e mulheres sadios do evangelho, eles têm a vida centralizada em Cristo. No tempo dessa confusão doutrinária, irmão, que aparece uma teologia nova a cada dia, onde tem milhares de pessoas na internet dizendo que você tem que fazer. Cara, você não tem que fazer, para tudo. Maldito é o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço forte, mas bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. Salmo 128, leia. Bendito é o homem que teme ao Senhor. Temer não é ter medo, irmão, é glorificar aquilo que é sagrado, é reverenciar o que é santo. Mas a gente é perseguido, irmãos. A popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Profetas estão morrendo por causa da popularidade, não por causa da perseguição. Profetas que são perseguidos, irmão, mata um, nasce 20. No velório já tem mais 20. A obra de Deus sempre cresceu no caos. A obra de Deus sempre cresceu na dor, no sofrimento. É que a gente separou o amor da correção. Aí quando a gente é corrigido, a gente acha que não está sendo amado. Quando a Bíblia diz que Deus corrige aquele que tem por filho e ama aquele que tem por filho, e por isso Ele corrige. Em tempo de confusão doutrinária, nós precisamos centralizar nossa mente no coração de Cristo. Depois de você dar uma olhada nesse livro, Luz na Mente, Fogo no Coração. Pastor, mas a minha cabeça é uma luta. Não, não é uma luta. Você não é responsável pelo que passa na sua mente, você é responsável pelo que permanece. Ou você pensa que eu também não sou tentado? Você pensa que eu também não tenho vontade de brigar no trânsito? Se identificou comigo, não foi? Aquele cara que fica na esquerda ali, 20 por hora, parece estar procurando casa para alugar, não sai da frente. Você pensa que eu também não tenho vontade de olhar para uma mulher que não é a minha? Que isso, pastor? Seja homem, cara. Não adianta se esconder atrás de um manto de santidade. Fala a verdade, Deus me ajude. Deus cega os meus olhos, Deus abre os meus ouvidos. Deus, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança com você. Seja homem, assuma seus erros. Não, pastor, eu sou santo. Nós ficamos discutindo, pode ouvir música do mundo? Nós ficamos discutindo coisas bobas.
diabo não está brincando, irmãos. Ele está querendo tirar os homens da graça, as mulheres da graça. Quando eu sou tentado, sabe que eu falo em voz alta, eu digo: eu não quero, porque eu sou um homem de Deus, tenho uma aliança com os céus. Aí alguém diz: que foi que você está falando? Nada, não é com você. Eu também sou tentado a brigar. Embora talvez o meu maior fantasma não é imoralidade, meu maior fantasma não é poder, não é dinheiro. Meu maior fantasma, sabe o que é? Ira. Tenho vontade de brigar, irmão. É, pastor? É. Desde o mundo eu nunca fui um cara imoral, assim, nunca gostei de pornografia, nunca fui um cara que mexia com mulher na rua. Não, nunca. Eu sempre achei isso uma baixaria, mesmo sendo bandido. Meu fantasma sempre foi ira, raiva. Por isso, quando a ira vinha, eu começava a falar em línguas. Jesus me curou, irmão. Eu acho que eu já estou uns 70%. Só faltam uns 30%. Quando o negócio começava a dar confusão, eu tinha que sair, sai, vamos embora, né? Porque eu me conhecia. Eu sei que você luta com fantasma. Não, você é santo. Desculpa. Eu sei que você luta. O que é que o Senhor pede de ti? Que tu seja homem, que tu seja mulher, que tu seja um ser humano legal, que tu fale a verdade para Deus. Deus não procura pessoas ideais, Ele procura pessoas reais. Seja real. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais, irmão. Ele dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e ainda escondeu o corpo para ninguém saber que era ele. Saul não. A diferença é que Saul sempre se justificava, Davi se arrependia. Saul dizia: não, eu fiz isso por causa daquilo. Davi não, Davi disse: eu vou morrer. E se jogava no chão. Deus disse: calma, rapaz, não vou matar você não, calma. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, irmão. Praticar justiça é ser real. Praticar justiça é de ser da cá. Não é justiça própria. Não é se esconder atrás de um manto de santidade, de uma roupa de santidade. Não, é praticar a verdade. Eu estou com raiva, irmão, me ajude. Quando eu estou mal, eu ligo para a minha equipe. Eles sabem disso, não é? Os pastores me conhecem. Diz: a senhora ora por mim que eu não estou legal. E quando eu não estou legal, eu não vou nem para o culto pregar. Tem domingo que eu ligo para a equipe e diz: cara, põe alguém para pregar no meu lugar hoje, porque, cara, eu preciso descarregar um pouco a minha mente, eu estou muito carregado. Eu não estou legal hoje para pegar um microfone. Se eu for falar hoje, eu vou falar da minha alma. Eu quero falar de Jesus. A pior coisa que tem é um pregador doente com o microfone na mão, irmãos. Ele mata a sua igreja, destrói a sua igreja. Pessoas que não são resolvidas nas suas emoções, elas acabam escondendo seus problemas no problema dos outros. Seja real, irmão, pratique justiça. Pratique justiça. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra, irmão, ela arrasou a mente, confronta a consciência e revela o coração. Por isso que você vai ver muitas vezes em Provérbios, principalmente no capítulo 7 de Provérbios, o Senhor dizendo: filho meu, guarda a minha palavra. Filho meu, guarda os meus mandamentos, conserva dentro de ti, protege os mandamentos como a menina dos teus olhos. Se você perder a menina dos olhos, você perde a visão, irmãos. Como ministro, você está sempre diante de pessoas que elas buscam às vezes você por aquilo que elas precisam.
E se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não vai estar comprometido com aquilo que Deus quer falar. Por isso nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Nos esvaziar. Para mim isso é avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste da conferência com você mesmo. Quando Deus ofende a sua mente com a palavra para revelar quem você é para você mesmo. Agora ninguém descobre quem é sem a presença de Deus. Se você ler o livro de Isaías, até o capítulo 6, Isaías está profetizando para os outros. Ele está dizendo: ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti isso, ai de ti aquilo. No capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele diz: então eu disse, ai de mim. Sabe quando eu conheço quando uma pessoa anda com Deus? Quando ela não toca na vida dos outros, ela só toca na dela. Ela fala mal dela, não dos outros. O homem que se encontra com Jesus, irmãos, ele não tem mais argumentos. E ele disse: ai de ti que sou pecador, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora meus olhos viram a tua glória. Na hora, o anjo do Senhor vai no altar, pega uma brasa viva e passa onde? Nos lábios. Se ele dissesse: eu sou homem de ouvidos impuros, você acha que o anjo ia passar a brasa onde? Se ele dissesse: eu sou homem de mente impura, o anjo ia passar a brasa onde? Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Por isso, quando for orar, não enfeite as suas palavras. Oh Deus, não, baixa a bola. Deus quer ouvir você. Quem você é? Fala: Deus, eu tenho raiva. Deus, eu tenho inveja. Deus, eu queria aquele emprego, eu queria que fosse meu. Senhor, aquele carro eu queria que fosse meu. Me ajuda, Senhor. Eu não sou assim, porque eu sou teu filho. Eu sei que isso não é do meu espírito, é da minha alma. Então, aquieta-te, alma, dentro de mim. Senhor, me ajuda a dar comandos para minha alma. Me ajuda a dar comandos para minha mente. Eu não vou seguir meu coração é enganoso. Me ajuda a guiar meu coração, Senhor. Ah, irmãos, um homem que vai para a presença de Deus e é fiel e é real com Deus, cara, você sai dali novo. Nós não podemos, com os nossos resultados ministeriais, ocultar os nossos defeitos morais. Nós não podemos, irmãos. Um pastor, um líder, à beira da cegueira, ele justifica seus defeitos morais com resultados ministeriais. Deus não me chamou para dar resultado, me chamou para dar fruto. Às vezes o resultado não me aprova, o que me aprova são os frutos, irmãos. E às vezes os resultados, quando eles são muito bons, nem eu reconheço que eu preciso dar fruto. E perceba que não é frutos, é fruto, está no singular. É fruto de justiça. Então, a aceitação de Deus e a aprovação de Deus são coisas diferentes. Se eu sou um crente em Jesus, a dar resultados, elas vão, para voltar a dar frutos, elas vão ter que parar de dar resultados. Então se preparem. Não permita que as nossas falhas morais tirem a gente do propósito. Porque se nós vivemos em pecado e continuarmos nos movendo nos dons, certamente nós não vamos mais achar lugar de arrependimento. Uma pessoa que vive em pecado e continua se movendo nos dons, é como Sansão, que um dia se levantou e disse: aí vem os filisteus. Dalila disse, ele disse: eu vou me levantar como das outras vezes. Mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. A coisa mais extraordinária que acontece na sua vida, irmão, na minha vida, o que acontece de mais extraordinário não é no púlpito, é no altar. É lá que eu sou Luiz Hermínio. Lá Deus não compra meus livros. Lá Deus não vem tirar foto no final do culto. Lá Ele me conhece. Lá eu digo para Ele: Senhor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Senhor, eu tenho vontade
de brigar, me ajuda. Eu queria falar umas coisas boas para aquele cara, mas eu não vou falar, me ajuda. Como é que eu faço? Mata ele, Jesus. Senhor, leva ele para a eternidade, ele está incomodando. A gente quer uma segurança ambiental. A gente quer se mover num lugar seguro. Aleluia. Às vezes eu pergunto, Deus, o que o Senhor vai fazer por isso? Ele disse, eu já fiz, eu fiz você. Dá uma resposta boa para isso, Luiz. Faça o que eu faria. Aí eu pergunto, o que o Senhor faria? Eu já sei o que o Senhor faria. O Senhor ia amar, né? O Senhor ia perdoar, não ia? Ia. Pois é. É isso que eu não consigo. É isso aí que eu não consigo fazer como o Senhor faz. O Senhor é muito bom. O Senhor precisava ser mais ruim. Se Deus quer que eu me ame, se Deus quer que eu ame, para que Ele me prova então? Para me amar mais. Deus te prova para você amar mais. E qual é a recompensa do amor? É a capacidade de amar mais. Agostinho falava uma coisa interessante, ele dizia que a medida do amor é amar sem medida. Amar a misericórdia. Você tem que perdoar e você tem que amar o que você está fazendo. Não é porque eu vou perdoar porque a palavra diz para perdoar. Isso é insignificante, irmãos. Isso é insignificante. Você não tem que fazer porque a palavra manda. Você tem que fazer de corpo, alma e de espírito. Você não aprende a amar. Você pode aprender a profetizar. Você pode aprender a estudar a Bíblia. Você pode aprender a administrar a igreja. Isso você aprende sem Jesus. Mas para amar, você só aprende com Jesus. Amar a misericórdia, a palavra misericórdia vem da palavra miserus cardia, que quer dizer quando você coloca o teu coração na miséria do outro. Miserus cardia é isso. É você colocar teu coração na miséria de alguém. Por isso que amar só Jesus pode te ensinar. E essa é a característica de um sacerdócio real. Se você vive um sacerdócio real, certamente nós precisamos amar como Cristo ama. É muito difícil, eu não estou falando coisa fácil para você não. Eu estou falando que é quase impossível. Porque se você aprende a amar, você aprende a abençoar. Amém, irmãos? E Deus vai te dar muitas pessoas para você aprender a amar. Você já pensou nos 3 aí agora? Aquela pessoa que você odeia ela, essa que você está pensando nela agora, Jesus quer salvar ela. Jesus ama ela. Quem tem problema com ela é você, não é Deus. Mas ela é uma pecadora. Deus não tem problema com o pecado. O pecado Deus perdoa. Quem não perdoa é você. Pratique a justiça. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que você acha que me qualifica para julgar alguém? Não há qualificação para julgar ninguém, querido. À medida que você mede, você é medido. Tem gente que joga pedra no outro porque ele se acha digno das pedras que carrega. Não, meu irmão. Para que um dia você seja qualificado para julgar as nações com Jesus, você não pode julgar agora. Pegou isso? Para que um dia você seja qualificado para julgar as nações com Cristo, você tem que morrer por elas agora. Sabe que Deus vai te dar capacidade para transformar tudo que você ama? O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele pensou em quem? Na única pessoa que o amava. Ele não pensou no irmão mais velho, ele pensou no pai. E ainda bem que quando ele volta, ele não encontra o irmão mais velho na porteira. Que se é o irmão mais velho que está ali, irmão, ia dizer, o que você quer aqui? Vai-te embora, já não pegasse a tua herança? Não, eu quero, não, aqui não tem lugar para você não. Vai congregar em outro lugar. Não é assim? E tem irmãos mais velhos que acham que o pai tem que odiar como eles odeiam.
Tem gente que quer pregar para Deus, irmãos. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Deus não é gente, então Ele não pensa como você. Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. É impossível, pastor, uma pessoa que aprende com Jesus odiar outra. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso. Como é que uma pessoa que aprende com Jesus é soberba, prepotente, ambiciosa? Como? Não aprendeu com Cristo. Não aprendeu com Cristo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia qualifica você para governar com Cristo depois. Somente a misericórdia, a justiça e a humildade te qualificam. E é isso que o Senhor pede de ti. Eu sei que a teoria é muito fácil falar. Por isso que evangelho não é teoria, irmãos. Mas eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, de quem a Bíblia está falando. Você tem que conhecer quem ela está tentando revelar para você. A vida de Cristo, a vida de Jesus. O tempo mais perigoso. Quer viver tempo perigoso? O tempo mais perigoso da sua vida é o tempo que você ama. Porque amar é correr risco de não ser correspondido. Confiar é correr risco de se decepcionar, de se frustrar. Agora, cá para nós, um povo que não corre risco, um povo que não se frustra, um povo que não se decepciona, é um povo fraco, irmão. É um povo mimimi. Eu olho para que você se frustra muito. A gente vê o joio, já quer meter a mão no joio e arrancar. E Jesus diz: deixa ele crescer junto. É Ele que está desenvolvendo em você a capacidade de perseverar. É Ele que está desenvolvendo em você. Não é joio, tem que arrancar o joio. Jesus diz: ei, deixa ele crescer junto. Como é que você sabe quem é trigo e quem é joio? É porque o joio não tem fruto, o trigo tem. E à medida que o trigo vai enchendo as suas espigas de fruto, ele vai pendendo. Por isso que quando o vento passa, só arranca o empinado, o joio. Porque o trigo está submisso à vontade de Deus. Então se submeta a homens que estão submissos à vontade de Deus. Porque se eles também não estão, não adianta se submeter a eles. Eu só grito pela espada de alguém se ele estiver gritando pela espada de Cristo. Gideão não disse grite pela minha espada, ele disse grite pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu não grito por ninguém que não esteja gritando primeiro pela espada do Senhor. Eu não grito pelo ministério que não grita pela espada do Senhor primeiro. Pegou? Todo aquele que ama, irmão, se torna vulnerável. Quem é que resiste a um pedido de amor? Quem resiste a um toque de amor? Jesus é a pessoa mais vulnerável que eu conheço. Porque é a pessoa que mais ama. Ele não quebrou nenhum princípio para amar ninguém, mas não deixou de amar ninguém por causa de um princípio. Pega isso no seu espírito. Jesus não deixou. Se você pode se comprometer em amar pessoas, ou melhor, se você não pode se comprometer em amar pessoas, você não pode se comprometer em amar e ter algum senso de preservação. Não, irmão, quando você ama, você tem que soltar a toalha. Você vai se machucar. Vai passar muita gente na tua vida que vai te fazer mal. Aleluia. Olha para Davi. Quanta gente ruim passou na vida dele. Samuel é legal, que joga óleo na cabeça da gente, reconhece quem nós somos. Mas passar Saul na tua vida,
que você serve, tudo que ele quer é te matar. Você toca a harpa para ele, ele toca a lança em você. Vai passar Mical, que ignora a sua adoração, mesmo sendo da sua família. Vai passar Doeg, que entregou Davi para Saul. Saul foi lá e matou os 85 sacerdotes. Vai passar muita gente ruim, vai passar gigante, que vai desafiar você a crescer. Pensa que é fácil formar um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Não, irmão, não romanceie o Evangelho. O Evangelho não é um romance. O Evangelho é uma história de alguém que não quer mais viver a sua vida para viver a vida de Cristo. Vai passar muita gente ruim na sua vida. Agora, um homem que não se ofende, que não se machuca mais, ele vai crescer, irmãos. É isso que o Senhor pede de ti. Então não se trata do que o diabo fez em nós, mas de como nós damos respostas para aquilo que o diabo fez. Vou ficar em casa chorando porque eu fui criado sem pai, e agora, não, agora eu encontrei, cara. Meu pai vai para o céu porque eu prego o Evangelho para ele. O pai não converteu o coração dos filhos, mas os filhos estão convertendo o coração dos pais. Vamos mudar a história, agora ele é meu herdeiro. Ele é que é meu herdeiro agora. Ele é meu herdeiro. Há uns anos atrás ele foi assaltado, ele tinha caminhão, foi assaltado. Aí amarraram ele, levaram para um lugar, roubaram o caminhão dele, depois devolveram. Não conseguiram destravar o caminhão. Aí ele disse que estava lá preso, amarrado. O cara conversava com ele, disse: não, tiozinho, fica tranquilo, a gente não vai matar você não. E ele rezava, ele disse que rezava e dizia: Senhor Deus, fala com o Luiz Hermínio para orar por mim. Ele está falando com Deus, pedindo oração para mim, irmão. Só isso, só Deus mesmo, né? Falar uma coisa dessa. Irmãos, pense nisso. Nos próximos dias o mundo vai viver uma constante fome por Deus. Você vai perceber, o mundo já está com fome de Deus, irmãos. E quem vai alimentar esse povo? Quem está doente emocionalmente? Quem está triste porque fez algumas campanhas e não ganhou aquilo que foi prometido? Quem vai alimentar esse povo? Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, sabe quem alimentou? José. Não foi Faraó. Faraó governou no tempo de fartura, no tempo de escassez. Quem governa são homens de revelação, mulheres de revelação. Sim, irmãos. Você não precisa ser o primeiro para ser o homem e a mulher da revelação. Daniel não era o primeiro em Babilônia. José não era o primeiro no Egito, mas eles estavam governando. Irmãos, o Senhor está escrevendo de novo na parede Menem, Menem, Tekel e Parsi. Eu estou profetizando, você vai ver. O Senhor está trazendo juízo sobre as nações, porque Ele vai derramar um grande avivamento. Agora, quando que o avivamento vem? Irmão, a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Vai para sua casa, constrói um altar na sua casa, irmão. Vai dar uma chapadinha em casa todo dia. Mas o avivamento, não, você está esperando algo coletivo quando você pode viver na sua casa. Não, eu já vivo um avivamento, irmãos. A minha casa é aquilo ali. Se for só isso, já está ótimo. Vamos construir um altar. O Senhor está escrevendo de novo na parede, porque de novo os seus utensílios são usados indignamente na mesa de orgias. Faraó, irmãos, Faraó, ele tinha medo de José. Por isso que ele disse para José: vai buscar teus parentes, traz tudo para cá, dá a terra do Egito para eles aqui. Por quê? Porque Faraó, eles sonhavam, mas José não, José revelava. Meu irmão, Nabucodonosor, eu te pergunto, Nabucodonosor, quem tinha mais autoridade
lá na Babilônia? Era Nabucodonosor ou era Daniel? Quem tinha mais autoridade? Era o rei Agripa ou Paulo, que estava algemado na frente do rei Agripa? Quem tem mais autoridade? Quem está no trono ou quem está na algema? Irmãos, o evangelho é prático, é prática. Quando os utensílios da casa do Senhor são usados indignamente, certamente o Senhor vai escrever na parede de novo. E nós vamos precisar dos homens, os Daniéis, que mudam a fibra moral da nação. Nós vamos precisar dos Josés, aqueles que mudam a fibra econômica da nação. No tempo de escassez, José estava lá, irmão, organizando o Egito. No tempo de escassez, Deus vai precisar dos homens e das mulheres de revelação. Homens que praticam justiça, amam a misericórdia e andam humildemente com o seu Deus. É o tempo agora dos profetas que não podem ser comprados. Ah, meu irmão, profetas que não têm o pix debaixo da sua profecia. Deixa eu falar. Faça diferente, meu irmão. Faça diferente. Ah, eu vou profetizar. Bota o pix aqui, ó. Só estou esperando você. Eu vou profetizar. Ah, que isso, irmão? Isso é safadeza. Isso não é evangelho. Porque se isso for evangelho, eu vou voltar a vender cocaína. Deus não me tirou de ser bandido para ser bandido na igreja. Eu não saí da vida do crime para ser bandido na igreja. Faça diferente, meu irmão. Faça diferente. Se diz alguém me chamou para pregar, quanto é que você cobra para pregar? Eu digo, se for só pregar é tanto. Telefone, fui falando. Se cair demônio, daí aumenta um pouquinho. Se levantar algum paralítico, daí é 3 vezes mais. O cara ficou parado no telefone. Eu digo, alô, irmão? Não. Oi, irmão. Não, tá tudo bem, pastor, desculpa aí. Não, está assustado? Eu disse, eu assustei um pouquinho. Eu disse, eu que estou assustado. Como é que você pergunta para mim? Quanto que eu cobro para pregar o evangelho que me libertou, rapaz? Salvou minha família, me deu um nome, me deu um ministério. Já estive em mais de 50 nações, plantando igreja, pregando um ministério. Você é louco, mano. Ele começou a chorar no telefone. Eu disse, você quer gerar um avivamento? Entra no teu quarto, irmão, vai orar, vai buscar Deus. Deus virá. Irmão, nós precisamos mudar a fibra moral dessa nação. Isso tem que começar pela igreja. Eu amo a igreja, irmãos. Agora, Deus não está atrás de profetas que só tem diagnóstico. O vale está morrendo, o vale está cheio de ossos. Não, irmão. Deus precisa de profetas que dizem, ossos secos, vivam. Deus não precisa de profetas para dizer que tem morte na panela. Ele precisa de profetas para dizer, eu tenho a farinha. Eu vou botar nessa panela aí, vai vir, o negócio vai mudar, as coisas vão mudar. Ah, mas eu prego a verdade, eu ouço todo dia a verdade. Você não tem que ouvir a verdade, você tem que conhecer a verdade. É diferente conhecer a verdade, irmão. Então se prepara. Eu vou te falar uma coisa, quanto mais você entra, mais fora você se sente. Quanto mais eu oro, mais imundo eu me sinto. Quanto mais eu oro, mais incapaz eu me sinto, porque eu começo a me ver. Eu digo, Deus, as intenções do meu coração, me ajuda, Senhor, me ajuda. Um homem que busca Deus, uma mulher que busca Deus, irmão, quanto mais você entra. É por isso que no Santo dos Santos, os sacerdotes não falavam nada, porque não tem mais o que dizer. No Santo dos Santos você só ouve. Você só ouve a Deus. Não são dias para falar dos nossos ministérios. Não são dias para falar, eu amo a sua empresa, seu ministério, mas são dias para falar de Cristo, irmãos. Fale muito de Cristo, pouco de você e nada dos outros. Eu oro para que a gente entenda esse lugar, irmãos, de praticar a justiça, amar a misericórdia. Eu amo ouvir sobre as coisas boas
das igrejas. Às vezes eu estou sentado com os pastores e a gente começa a conversar das coisas que Jesus está fazendo em cada igreja. Uau, é maravilhoso. Mas aonde nós vamos achar os profetas verdadeiros, irmãos? Aonde nós vamos achar isso? Fala, estou aqui, Senhor. Você quer achar um profeta verdadeiro? Não sobe, desce no porão, porque eles estão grudados nos fundamentos. Eles não querem ser cobertura, eles querem ser fundamento. Os apóstolos verdadeiros, os homens e mulheres que querem fazer a diferença, irmãos, eles estão grudados. Vai lá no porão, você vai achar eles. Eles estão grudados nos fundamentos, irmãos. Eles não fazem para mostrar, mas eles mostram o que fazem. Meu Deus. Irmão, Babilônia não estava na mão de Nabucodonosor. Babilônia não estava na mão de Belsazar, de Dario. Babilônia estava na mão de Daniel. Mudou de governo 3 vezes. A Babilônia, Pedro, mudou de governo 3 vezes. Você olha Daniel capítulo 5. Quando o rei está lá, por que você acha que Daniel não comia a comida do rei Nabucodonosor? Daniel rejeitou a comida do rei, não o coração do rei. Por que ele rejeitou a comida? Porque quando ele chegou na sala do banquete, ele viu que o rei estava usando os pratos que eram dos sacerdotes do templo, os talheres que eram dos sacerdotes do templo, os utensílios da casa do Senhor, usados em mesas de orgias. Por isso Daniel não quis comer. Passou-se anos, irmãos. Belsazar, melhor, Nabucodonosor foi pastar. Deus mudou o coração dele. Daniel serviu tão bem aquele rei que matou sua família, que matou seus parentes, que destruiu a sua cidade, que roubou a casa do seu Deus. Mas Daniel não rejeitou aquele homem. Daniel serviu com tanta destreza aquele homem, que um dia aquele homem disse: Emerson, ninguém serve outro Deus aqui a não ser o Deus de Daniel. O rei mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor. Uau! Só que esse rei teve um filho, Belsazar, e esse homem mandou trazer tudo de volta. Afastou Daniel para o canto. Ele nem sabia quem era Daniel. Deus apareceu com o seu dedo e escreveu na parede: Menem, Menem, Tekel e Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Ninguém sabia revelar. O que está escrito? Ninguém sabia. Aí a rainha mãe disse assim: olha, quando teu pai era vivo, tinha um rapaz aqui, acho que o nome dele era Daniel. O nome dele é até meio parecido com o teu, é Beltesazar. Belsazar não sabia quem era Beltesazar. Ele disse: manda chamar ele, mãe, manda chamar ele. Daniel está entrando no trono, está entrando no palácio. Ele levanta do trono e diz: és tu ainda o mesmo Daniel que os meus pais falam? Ele disse: sim, eu mesmo. A Babilônia mudou de rei 3 vezes. Tu és o mesmo homem ainda que começaste? Tu és o mesmo homem ainda que andava de bicicleta, que se reunia na garagem? És o mesmo homem ainda que não tinha nada na vida, com a mesma paixão, com a mesma fome, com a mesma sede? Os homens se perdem mais por sucesso do que por fracasso, irmãos. Daniel disse: sim, eu sou o mesmo. Ele disse: então revela o que está escrito ali, que eu te dou ouro, te dou prata. Daniel disse: dá os teus presentes para os teus. Ou seja, dá para os profetas que fazem assim na tua vida, que profetizam por dinheiro. E Daniel começou a contar para ele uma história. Ele disse: Belsazar, deixa eu te contar uma história. Teu pai era um homem que matava quem queria e deixava viver quem queria. Depois de você ler Daniel capítulo 5, confirma a história que eu estou te contando. Ele disse: mas um dia teu pai ficou soberbo, Deus colocou ele para pastar, ele se converteu, Deus salvou ele. Ele mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor e se converteu a Deus. E tu sabias disso? Sabe o que está escrito ali?
que tu pesado foste na balança e achado em falta. O reino agora vai ser tirado de ti e vai ser dado a outro. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e morreu naquele mesmo dia. Não brinque com a glória de Deus, irmãos. Não brinque. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele ceifará. Esses dias não são dias de euforia, são dias de arrependimento e quebrantamento. Deus está preparando o nosso coração para aquilo que está por vir. Por quê? Porque Deus é mau? Não, é porque Ele nos ama muito. E Ele não quer nos perder para o sucesso, para a fama. Alguém me perguntou assim, Soraya, esses dias: você não tem medo da fama? Eu disse: não, porque eu tenho uma causa para ela. Se Jesus me deixar famoso, eu não vou esconder a lâmpada debaixo de uma vasilha. Eu vou colocar no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Pastor, você não tem medo de enriquecer? Não, irmão, eu queria ter mais dinheiro. Ah, mas o dinheiro é do diabo. Não, irmão, quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver. O dinheiro não é do diabo, é o amor ao dinheiro que é do diabo. Se você está com problema com o seu dinheiro, eu não tenho problema com o meu, nem com o seu. Eu vou gastar tudo, irmão. Eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. Eu também. Não bota dinheiro no gato. Nós vamos gastar tudo, não vamos, Cris? Nós vamos gastar tudo, irmão. Eu não tenho dinheiro guardado, eu gasto tudo. Eu vou gastar tudo com gente. Vou granjear amigo com riqueza da injustiça. Porque quando essas aqui faltarem, eles me receberão nos tabernáculos eternos. Foi assim que Jesus ensinou. Vou derrubar esse celeiro e vou fazer outro maior para segurar tudo que é meu. Louco! Amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Não tem problema guardar, mas para quem é? Para quem é? Quando Deus começar a te dar dinheiro, fique esperto, porque Deus só tem um motivo para te dar dinheiro: para você ser provisão para quem não tem provisão. Se Deus te dá fama, fique esperto, porque Deus só tem um motivo para te dar fama: para você ser voz para quem não tem voz. Se Deus te exaltou, Deus te exaltou. Alguém me disse: ô pastor, como Deus está te exaltando? Eu disse: irmão, define para mim o que é exaltação de Deus. Ele disse: você ficou conhecido, você está na internet, tem milhões de seguidores, onde você vai tem... Eu disse: irmão, deixa eu te falar o que é ser exaltado por Deus. É você ouvir o seu nome no meio da noite. Deus chamar você, Luiz Hermínio, e você saber que foi Ele, porque você não consegue mais fechar seus olhos. E você está morto de cansado, viajou, pregou, e você ouve o seu nome, e Ele diz: vem cá, eu quero te contar uma coisa do versículo tal que você não sabe ainda. Escreve aí. E Ele disse: não adianta pregar isso para os outros, que isso não é para os outros não, isso é para você. Ser exaltado por Deus é você entrar num quarto desesperado, com coisas para pagar, com coisas para fazer, e de repente, quando você sai do quarto, aquelas coisas que você tinha para pagar, você ainda tem para pagar, mas você agora está em paz, em alegria. Você sabe que aquele que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder. Oh, meu Deus! Levante a sua mão e adore o Senhor. Em que verei a face do meu amado. Como espero um dia em que a alegria enfim será completa. Maravilha.
Levante a sua mão. Solte o leão que está aí dentro. Glória a Deus. Eu poderia nessa noite encher linguiça aqui, irmãos. Eu poderia nessa noite não me responsabilizar, mas eu me responsabilizo por aquilo que o Senhor te chamou para viver. Como Paulo disse, eu quero dizer, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas, por quem de novo eu sinto dores de parto. Glória a Deus, irmãos. Às vezes vem uma angústia no nosso coração, a impressão que dá é que a gente não está sendo ouvido. Às vezes a gente prega, ensina, se submete, rejeita, renuncia. E às vezes parece que, mas quando começa a chegar os dias maus, a gente começa a ver, uau, Deus, valeu a pena. Mas eu sou um pastor de uma congregação lá em Itajaí, que começou lá no bairro São Vicente. Em 2003 Deus nos deu uma palavra. Disse: Luiz, eu vou trazer o Brasil aqui para te ouvir. Irmão, jamais eu imaginava uma coisa dessa. Hoje nós fazemos o café de pastores lá todo mês. Vai gente do Brasil inteiro. Lotam os hotéis da cidade, os restaurantes, para ouvir 2 horas de ministração. Pessoas do Brasil inteiro. Eu sou procurado por políticos, por atletas, por empresários, pessoas que pegam o seu avião particular e vai lá em Itajaí, na minha casa, para tomar o café da Iraci. Eu ouvi: pastor, o que o senhor acha que eu faço? Eu fico imaginando: Senhor, por que o senhor não deu o dinheiro deles para mim? Que seria muito mais fácil. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho que você sonha, ele existe. A unção que nós sonhamos viver, ela existe, irmãos. E ela é palpável, e é tocável, e ela é visível a todos aqueles que buscam o Senhor. Como disse o pastor Cristiano: longe de mim achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Mas quando chegar na eternidade, nem Deus, nem os anjos vão poder dizer: o Luiz não se importou. Eu me importo. E se prepare, porque nessa próxima estação, os homens e as mulheres que Deus vai usar são aqueles que se importam. Não são só aqueles que têm igrejas grandes. Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, que está ali na igreja fazendo campanhas para ganhar coisas que já são suas, mas não conhece o seu Deus. Que tudo que Deus está esperando é para que elas cresçam e amadureçam. É como se Ele dissesse: eu não posso dar herança para criança. Se o herdeiro é um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Meu filho, eu só estou esperando você crescer para te dar o que é teu. Irmãos, o que atrapalha a expansão da igreja não são os bruxos. Porque a bruxaria não é o satanismo, não é o satanismo. Não são os bruxos, não são
os políticos corruptos. Não, não é a idolatria dos idólatras, não. O que atrapalha a expansão da igreja é a imaturidade dos crentes. Nós somos como crianças. Quem diz é meu são as crianças, os adultos dizem é nosso. A minha oração é que a gente cresça, irmãos. O que é que o Senhor pede de ti? Que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes. Ando, endo e indo. É gerúndio. É uma coisa contínua. Não é uma coisa que bate lá em cima e depois se joga lá embaixo. Não, é uma coisa contínua, dia a dia, todo dia. Você já imaginou que o seu dia normal pode ser o sonho de alguém que não tem um dia normal? Viva um dia normal, irmãos. Viva bem, seja legal, seja bom, seja bom. Mostre para esses fantasmas que te atormentam quem é o seu Deus. Fale em voz alta para eles ouvirem. Eu não pertenço a isso, eu sou de Deus. Somos agentes de transformação. O fato de entrarmos num avião não significa que somos só um passageiro. O fato de entrarmos num restaurante não significa que somos só um cliente. Numa loja, somos um agente de Deus em todos os ambientes da terra. E eu não preciso estar com o microfone na mão para ser um homem de Deus. Então a minha oração é que a gente entenda isso. Eu ia chamar você para frente, mas eu acho que você já está na frente, né? Isso aqui está parecendo o campo do Boca Júnior, a Bomboneira. La Bomboneira. Essa identidade era do Feitosa, né? Mas agora o Feitosa está na igreja grande, né, Feitosa? Glória a Deus, La Bomboneira agora é do Cristo. Glória a Deus. Eu quero orar por você, irmãos. Quero orar por você. E pega essa palavra. Ela está na internet. Foi gravado, está no meu canal. Está no canal não do meu Van Global, está no meu canal pessoal, Luiz Hermínio. No YouTube, assiste de novo. Ouve de novo, anota. Pratica. O evangelho não dá certo para quem ouve. Ele dá certo para quem pratica. Amém? Pratique justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ah, que noite gloriosa, irmãos. Que noite gloriosa. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que tem janta, né? Depois, né? Glória a Deus. Só crente come essa hora, mais ninguém. Já fui na Índia, os hindus não comem essa hora. Já fui em muitos países muçulmanos, os muçulmanos não comem essa hora. Só crente. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que haja uma expansão do Senhor sobre essa vida, sobre este homem, sobre essa mulher. Eu oro para que venha o favor divino sobre eles. Eu oro para que a tua glória reine sobre eles. Eu oro para que os olhos se abram, os ouvidos se abram, as mentes se expandam. Eu oro para que os sentimentos fluam, Deus, como um rio. Que esse vinho novo seja derramado nesse odre, Senhor. E o odre não exploda, mas ele expanda. Eu oro para que a tua glória, Senhor Deus, seja um nível de revelação sobrenatural. Eu oro para que essa noite eles sejam visitados pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu Espírito. Eu oro para que a tua glória reine sobre esse lugar, meu Pai, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Levanta as mãos para o céu. Dá o maior brado de vitória que você já deu na sua vida. Glória a Deus! E o olhar que vejo ao amanhecer, e essa
Senhor, nós gastaremos a nossa vida. Nós gastaremos a nossa vida para te coroar. É o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Amém. Você foi abençoado nessa noite. Você foi tocado pela palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom, irmãos. Vivendo tudo o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, meses e anos, eu olho para trás, vejo desde o momento em que me converti, e só me vem uma pergunta no Espírito: como não adorar esse Deus, irmãos? Como não gastar a minha vida para viver diante do Senhor? Amém? Queridos, eu queria agradecer a equipe dessa casa, irmãos. Os irmãos que trabalharam aqui a semana toda, dia e noite, literalmente, saindo daqui 5 horas da manhã, fazendo os últimos ajustes. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por acreditar na gente. Amém. Aplaudo do Senhor, irmãos. Toda essa galera aí que está com o staff aí, a camiseta do staff. Irmãos que trabalharam, vieram aqui ontem fazer faxina, limpar. Queria agradecer também ao pastor Marcos, que ele veio aqui com a equipe dele, fizeram esse altar para nós, irmãos. O serviço que tinha que fazer em 15 dias, eles fizeram em 3. Também, madrugada trabalhando. Gente, amo vocês, obrigado. Amém. Obrigado, gente, estamos juntos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Pera, só um pouquinho. Irmãos, nós temos uma cantina lá atrás e fizeram um lanche, coisa de paulista. Eu ainda não provei, vou provar lá depois. Um lanche chamado, como é que é mesmo? Carne louca. Vocês sabem o que é isso? Eu vou saber daqui a pouco. Irmãos, vai ser uma cantina lá. Então, faça o seu lanche lá. Amém. Esse recurso é para a gente cobrir as despesas aqui dessa noite, da reforma que fizemos. Então, não saia daqui com fome. E abençoe também o ministério em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, queridos. Que o Senhor os abençoe. Uma semana gloriosa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estacionamento está lotado. A avenida aqui é movimentada. Então saia com cuidado, por favor. Amém. Seja prudente. Tá bom? Saia com cuidado. Saia com calma. Tá bom? Que Deus te abençoe.